dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vamos orar mais uma vez, para que Deus abra nossas mentes, para entendermos a mensagem que tem para nós. Senhor, nosso Deus, diante de nós colocamos nesse momento, Senhor. Abre nossos corações e nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra, a Tua mensagem para nós nessa noite, Senhor. É o que pedimos por Jesus. Amém. Nínive, o seu nome é a transliteração do nome assírio Ninus. É um dos nomes de uma deusa que eles tinham lá, chamada Star. Era a capital do Império Assírio, que foi um império muito forte durante mais ou menos 300 anos. Ela foi mais ou menos nos anos de 900 a 612 a.C. Ele começou a elevar-se numa potência no final da época do reinado do rei Salomão. Nínive ficava às margens oriental do rio Tigre, onde hoje fica o Iraque. Jonas foi chamado por Deus para prolongar a vida da nação inimiga que estava assolando o povo de Israel. Não é de se admirar que ele fugiu para a direção oposta. Ele conhecia o poderio dos assírios e sabia que eles eram muito brutos e eram implacáveis. A mensagem que Deus deu para Jonas é para profetizar contra Nínive. Era uma mensagem de juízo e de punição. A história de Jonas pode ser descrita em 4 movimentos. O primeiro movimento seria Jonas correndo de Deus. O segundo movimento de Jonas seria Jonas correndo para Deus. O terceiro movimento é Jonas correndo com Deus. E o quarto movimento é Jonas correndo adiante de Deus. O livro de Jonas tem um início com uma ordem de Deus em forma imperativa. Onde é que diz? Levanta-te. E no verso 3, vemos que Jonas atendeu essa voz de Deus. E ele se levantou. Mas só que ele não se levantou para fazer a vontade de Deus. Ele se levantou para fugir em desobediência. Vemos que em vez de se dirigir a Nínive conforme a ordem de Deus, ele saiu em direção oposta. Ele devia ir para o leste e ele foi para o oeste. De acordo com o mapa conhecido da época, conhecido na época de Jonas, ele decidiu fugir para a direção oposta, uma viagem que levaria quase um ano. Jonas viu em Nínive como uma missão impossível. Mas ele tentou fugir da presença de Deus. Mas fugir da presença de Deus é uma verdadeira missão impossível. Deus mandou ele ir para Nínive e ele achou que era missão impossível. Mas fugir de Deus, que é a verdadeira missão impossível. E no Salmo 139, de 7 a 12, diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu for para o fundo do mar, tu lá estás. Se eu subir no céu, tu estás lá. Então Jonas estava muito equivocado na sua ideia de fugir de Deus. Vemos aqui que o impossível é fugir da presença de Deus. Mas o fugir da presença de Deus aqui significa desertar, abandonar um posto de dever. Em sua fuga, para onde foi Jonas? No verso 3 diz que Jonas desceu para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro do barco. Desceu para o porão do barco. E depois, mais tarde, desceu para o fundo do mar, na barriga de um peixe. Podemos ver que é uma decadência total. Tudo que se fala, Jonas desceu, desceu, desceu e desceu. Podemos notar que quanto mais uma pessoa foge de Deus, mais baixo ele desce.
Todos nós, quando tentamos fugir de Deus, também estamos descendo. Nós começamos baixando as normas. Começamos a achar que os pecados não são mais tão graves assim. Deus não vai levar isso em conta. E nós vamos fazendo uma série de coisas que leva à decadência e cada vez nos afundamos mais. A palavra de Deus foi claramente confiada a Jonas. O seu chamado não poderia ser mais claro. Mas mesmo assim, ele tentou fugir. E quanto mais próximo chegasse de Tarsis, mais longe ele ficaria da sua missão. Por isso que ele foi, eu vou mais longe, mais longe, mais longe. Deus não vai me alcançar. Deus deu-lhe a missão de pregar aos ninivitas. Nínive era a capital da Síria, um país temido e odiado, e um povo poderoso e perverso. Jonas, por conta própria, por si mesmo, ele odiava os assírios e temia as suas atrocidades. Seu ódio era tão forte que ele não desejava que eles recebessem o perdão de Deus. Foi essa a razão que ele respondeu com tanta indiferença à desobediência o propósito do chamado de Deus. Ele nem pensou nas consequências de sua desobediência. Ele julgava que os assírios, por sua desobediência, eles não mereciam perdão. E ele mesmo estava sendo desobediente. Ele estava julgando o povo por desobediência e ele estava sendo desobediente com Deus também. No capítulo 1, no verso 5, nos conta que um vento forte, uma tempestade, e durante essa tempestade forte, Jonas dormia profundamente no porão do navio. Talvez dormia por causa do cansaço, da exaustão, ou talvez sob a pressão, pensar que ele estava fazendo uma coisa que ele não devia estar fazendo. Isso nos mostra a condição espiritual do profeta, que ao invés de ele estar em cima no navio, orando pelos outros marinheiros e pela própria vida, ele dormia profundamente. Mas numa situação catastrófica, mesmo nessa situação catastrófica, nada incomodava a sua consciência. A negligência e a omissão do cuidado, ele estava em negligência e omissão do cuidado. Isso significa que ele não estava nem aí para nada. Ele simplesmente falou, eu vou dormir, se eu morrer é lucro, porque é melhor eu morrer aqui no mar do que eu morrer na mão dos assírios. Mas Jonas, depois disso, ele foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Jonas, lá no ventre do grande peixe, talvez meio morto, assustado, talvez com as algas marinhas enroscadas no seu pescoço, na sua cabeça. Ele via tudo escuro, não estava enxergando nada. Com o estômago talvez dando voltas, com náuseas por causa do mau cheiro. De dentro, e os movimentos do peixe também, ele não estava acostumado com isso. Talvez com ânsias. Quando ele se encontrou nessa situação, ele teve o mesmo ímpeto que teve o filho pródigo. Ele resolveu voltar e se reconciliar com Deus. Veja no capítulo 2, qual foi a oração de Jonas. No capítulo 2, no verso 2, ele estava em humilhação e reconhecimento. Ele dizia o seguinte, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No verso 4, ele já estava com esperança. Ele dizia, lançado estou de diante de teus olhos, todavia, tornarei a ver o teu santo templo. No verso 7, aí ele está em dependência com Deus. Ele diz assim, quando desfalecia em mim a minha alma, eu lembrei-me do Senhor. E no verso 9, ele tem o propósito de cumprir novamente a vontade de Deus. Ele diz ali, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. O extraordinário é que Deus, em sua glória e graça, se compadece de nós
mesmo em nossa insanidade e a nossa rebelião. Deus não coloca obstáculos no nosso retorno a Ele. No verso 10 nos conta que Deus falou com o peixe e o peixe vomitou a Jonas na terra. Que língua falam os peixes? Eu não sei. Mas Deus se fez entendido com essa criatura. Aquele que comanda o universo e tem nas mãos as chaves de todas as coisas. Aquele que é o guia das estrelas. O que segura nas mãos o mar e a terra não tem problemas. Ele somente tem soluções. Quando vemos o milagre de o peixe obedecer à voz de Deus e Jonas sair vivo, poderíamos pensar que Deus tivesse esquecido o seu projeto com ele. O projeto que Deus tem designado para Jonas. Mas não. O perdão divino, a graça e a salvação não são escusas para a desobediência. A salvação não anula a responsabilidade da obediência, apenas dá nova motivação a ela. Deus sempre dá novas oportunidades a seus servos, como podemos ver em Jonas no capítulo 3. Jonas está novamente no ponto de partida. A ordem de Deus para ele é a mesma: levanta-te. Se alguém tem que mudar nessa história, não é Deus, é Jonas que tem que mudar. Jonas podia continuar na sua rebelião, mas 3 dias no ventre do peixe foi suficiente para ele pensar 2 vezes antes de teimar novamente. Jonas chegou em Nínive e iniciou sua série evangelística, pregando que Nínive seria destruída dentro de 40 dias. Jonas pregou com tanta ênfase e pelo poder do Espírito Santo que fez com que toda a nação se arrependesse e fosse tocada por Deus. Os ninivitas se arrependeram e se vestiram de pano de saco em sinal de humilhação. Proclamaram um jejum desde o maior até o menor deles. Até o gado jejuou. Nínive era famosa por sua impiedade, era inimiga clássica de Israel, mas não estava fora do alcance de Deus, alcance do divino mestre, que podia fazer eles voltarem e se reconciliarem com Deus. O próprio rei de Nínive ficou tão impressionado que, mesmo que ele já estava assentado nas cinzas, ele resolveu dar a sua contribuição ao reavivamento que estava sendo ocorrido ali. Ele emitiu um decreto que nem homens nem animais comessem ou bebessem durante esse tempo. Deus viu a contrição e o arrependimento deles e não os destruiu. Por que Deus será que não destruiu os ninivitas? Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. As circunstâncias mudaram. Deus não muda. Imagine agora o sucesso do evangelista Jonas. Uma cidade inteira convertida a Deus em profunda humilhação. Ele podia pensar: nossa, que intrepidez, que mensagem que eu dei, esse povo se converteu. Como você e como eu administramos o nosso sucesso? Conta-se que John Nevis Andrews, um dos pioneiros da Igreja Adventista, ele frequentou a escola somente até os 11 anos de idade. Mas com o tempo na vida dele, ele aprendeu a falar 7 idiomas, inclusive o idioma original da Bíblia. Foi o primeiro missionário enviado à Europa. É uma das pessoas muito influentes que sempre escrevia para as revistas da época. Estando com a saúde, ele foi mandado para a Europa e lá ele ficou com a saúde debilitada. Ele voltou aqui para a América para fazer tratamento de saúde. Mas quando ele melhorou, em vez de ele pensar em voltar a ser missionário, ele ouviu falar que no estado de Iowa, diz que as terras eram muito férteis e que lá podia ganhar muito dinheiro. Aí ele, com mais um grupo de outros irmãos adventistas da época, resolveram se mudar para essa região para procurar aumentar seus recursos financeiros, para prosperarem.
Diz que nesse lugar começou a fluir muito dinheiro, as colheitas eram muito boas, muito boas. E eles trabalhavam de 14 a 16 horas todos os dias, inclusive às sextas-feiras, demonstrando indiferença até mesmo com o sábado. Diz que eles foram decaindo muito. Diz que financeiramente eles estavam prosperando muito, mas definhando espiritualmente. O poder aquisitivo deles estava aumentando muito, mas as ofertas estavam cada vez menores. As prioridades deles estavam sendo invertidas. Essa situação foi mostrada em visão à senhora White. E ela viajou mais de 200 quilômetros, numa época de inverno, com o único objetivo de ajudar esses irmãos a colocar as coisas no devido lugar. Mostrar-lhe as prioridades. Graças a Deus, esse nosso irmão e os outros lá foram tocados e despertados da letargia espiritual que eles se encontravam. Ele voltou a contribuir com seus dons, escrevendo novamente para a revista Adventista, os seus comentários, e para o engrandecimento da obra de Deus nessa terra. E hoje o nome dele é uma das, se consta uma das maiores universidades que conhecemos na Igreja Adventista, que é a Universidade Andrews, que tem o nome dele, mas uma época da vida dele teve a decadência dele. Mas graças a Deus, no final da vida dele, podemos ver que foi um final feliz. Ele voltou a ter as prioridades em Deus. Como você, como eu, administra o sucesso? A senhora White fez uma pergunta em um dos seus livros. O que é mais fácil conduzir? Um copo cheio ou um copo vazio? Um copo vazio você pode levar de qualquer jeito que ele vai, né? Um copo cheio é mais complicado. Depois do sucesso da pregação de Jonas com a conversão na vida dos ninivitas, Jonas começou a correr na frente de Deus. Qual era o problema de Jonas? Ele teve um grande sucesso, mas pode parecer irônico, porque em vez de ficar alegre com o que Deus fez com aquele povo, ele concentrou-se não na alegria daquele povo convertido, concentrou-se na sua reputação. Ele pensava, o que esse povo vai falar de mim? Agora esse povo não foi destruído, eles vão pensar que eu sou um falso profeta. Ele começou a preocupar-se com a sua própria imagem. Perdeu de vista algo infinitamente maior. Ele perdeu de vista o valor das pessoas. Jonas se irou quando Deus poupou a Nínive. Ele não queria que seus habitantes fossem perdoados. Ele queria que todos fossem destruídos. Jonas pensou que Deus não concederia gratuitamente o perdão e a salvação a uma nação pecadora. Ele desejou morrer porque as coisas não aconteceram como ele queria. Ele ficou muito feliz quando Deus o salvou quando ele estava no ventre do peixe, mas irou-se quando Nínive foi salva. E indignou-se novamente quando a borboleira que lhe dava sombra secou. Mas ele não queria ter compaixão de uma cidade poupada. Ele queria ficar na sombra da borboleira, vendo a destruição daquele povo. Ele mesmo disse na sua oração, Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e de grande beneficência, mas somente para ele. Quando era para os outros, ele não queria concordar com isso. Ele queria ver aquela cidade varrida pela destruição. Jonas sabia que Deus era clemente e misericordioso. Ele dominava a perfeita teologia sobre Deus. Mas estava descontente porque a graça divina havia sido aplicada, segundo ele, para pessoas erradas. Muitas vezes, será que muitas vezes nós não agimos assim também? Muitas vezes somos como Jonas, tão absortos e preocupados com o nosso próprio umbigo, que deixamos de perceber o que passa ao nosso redor.
Jonas pregou com unção, mas esqueceu que também necessitamos da compaixão. Como foi sua vida durante o ano de 2013? Você correu com Deus? Você correu para Deus? Ou você correu adiante de Deus, julgando as pessoas, querendo as coisas do seu modo? O que você amou mais? As pessoas ou as coisas? O livro de Jonas termina, podemos ler todo o livro, que ele termina não esclarecendo para nós se Jonas se arrependeu ou não, nessa segunda parte da vida dele ali. Não conta para a gente se permaneceu rebelde ou se arrepende. Talvez essa conclusão seja intencional. A questão crucial aqui não é como Jonas reagiu, mas como eu e você reagimos aos atos divinos. Será que nós estamos murmurando em rebelião? Ou estamos aceitando os atos de Deus em amor e serviço? Cabe a você e a mim fazer a conclusão do nosso livro, na nossa vida. Nós vamos decidir o que vai estar escrito no final do nosso livro. Não importa o de Jonas, o mais importante vai ser o nosso livro. Que no final do nosso livro Deus possa dar a graça de estar escrito: servo bom e fiel, amou a Deus e as pessoas mais do que as coisas. E principalmente possa estar escrito no final: aprovado. Que Deus os abençoe para isso. Amém.